Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam bem em nome de Jesus. Vim aqui compartilhar com vocês o versículo do dia que se encontra em Mateus, no capítulo 16, no versículo 24. Aqui vamos ver o Senhor Jesus falando com os seus discípulos, Vamos ler aqui o versículo? Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo e tome sua cruz e siga-me. Então Jesus vem falando para os seus discípulos, se alguém quiser seguir a ele, tem que negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir, Para seguir Jesus, andar com Jesus, exige respeito, temor, exige prática, porque tem que haver renúncia. O compromisso com Deus tem que ter renúncia, Não pode servir a dois senhores, Servir ao Senhor é ter Ele como primeiro em seu coração. Quando uma pessoa ela casa, ela tem que ser fiel e íntegra àquela pessoa, mas ninguém. Assim é no seu namoro, Ela tem que ser íntegra, fiel, Ela tem que passar confiança, porque senão, se ela quebrar essa confiança, é difícil de ser conquistada, E se a pessoa ela for fiel a Deus, você pode ter certeza que vai ser também fiel à pessoa que está ao lado, Então, uma pessoa que não tem temor a Deus, nós podemos esperar qualquer coisa dela. Podemos esperar que viva na carne, que anda segundo os conselhos dos ímpios, mas aquele que teme ao Senhor, que anda na sua integridade, na sua lealdade para com o Senhor, nós vamos ver, Cristo, o caráter de Cristo nessa pessoa. Andar com Jesus é renunciar a tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que a velha criatura fazia. Jesus falou, se alguém quiser seguir a Ele, tem que negar, Tem que negar a tudo aquilo que prendia a pessoa, tem que se deixar. Para seguir a Jesus é preciso renunciar e deixar para trás aquilo que tira a presença de Deus, Aqui vem dizendo, se tentar apegar a sua vida, perderá. Ou seja, você não pode andar mais segundo o seu querer, a sua vontade. Você não pode se apegar à sua vontade mais. Desde o momento que você se propôs a seguir o Senhor, você tem que procurar andar construindo essa intimidade, essa amizade com o Senhor, continuamente. E aqui vem dizendo que não devemos se apegar, se tentar se apegar à sua vida, você vai perder, porque nós hoje fomos chamados, escolhidos para fazer a vontade de Deus. E fazendo a vontade de Deus, mesmo aparentemente perdendo, mas no mundo espiritual estamos ganhando, porque estamos recebendo retaliações no mundo espiritual. Com isso, E muitas vezes, o levante vai ser muito grande, ao qual você não suportará, Mas nós que fomos chamados para andar em justiça, sabemos que neste mundo de aflições vamos passar, Porque nós estamos com o Senhor.
tornando-se participante, né, das aflições, né? Por andar e estar na luz, vamos receber retaliações. Tudo por andar com Cristo, fazer a vontade de Deus. Aqui está dizendo, mas se abrir a mão de sua vida por minha causa, encontrará. Então, quando nós largamos, como o apóstolo Paulo disse, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando ele disse isso, que a vontade que prevalece na vida dele não é a dele, mas é a de Deus. Ele não vive mais para agradar a ele, mas para agradar o reino de Deus, né? Então, não deve abrir a mão, mas se abrir a mão de sua vida por minha causa, vai encontrar. Quando eu mantenho uma vida no temor, uma vida separada, né? E passando por aqueles momentos difíceis, né? Que aparentemente, né? Que a gente não vamos conseguir suportar, né? E Deus vai lá, abençoa, nos guarda, nos livra, né? Você abriu mão de muitas coisas, você é justa, você anda em justiça, você abriu mão de muitas coisas, dos seus prazeres, né? Você negou durante a sua caminhada, negou muitas coisas para se dedicar a esse amor, para zelar a sua salvação, e tem uma recompensa maior que a nossa salvação, né? Para esses, a livramento, a cuidado de Deus, nós vamos encontrar o Senhor todas as vezes que invocarmos o nome dele, toda vez que nós nos colocarmos diante da presença do Senhor, né? Nós vamos ser atendidos, porque Deus tem compromisso com os fiéis, com o justo. Amém? Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida, né? Que vantagem há se ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? O Senhor está dizendo para os discípulos, hein? Que vantagem há de ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida, né? Você conquistar fama, você ter nomes, né? Conquistar tudo, mas bem maior você não tem o Senhor Jesus na sua vida. Você não tem a vida, você não tem a luz de Cristo. Que adianta ter tantas coisas, né? E não ter a presença de Deus, não ter a salvação. Tudo nesse mundo é passageiro, tudo passa, menos a palavra de Deus, né? Pois o Filho do Homem virá em seus anjos na glória de seu Pai e julgará cada pessoa de acordo com as suas ações. Então nós vamos ser julgados, né? Cada um de nós vamos ser julgados. Então, que a cada dia venhamos fazer uma autoanálise, o que estamos plantando, se é uma semente boa, se é ruim, né? Se tem andado, né, praticando a palavra de Deus, ou se não tem praticado, né? Então, cada um de nós, se analisando, nós vamos a cada vez mais estar na presença de Deus e expondo para Ele e buscando cada vez mais a santificação, a presença de Deus, né? Cada um vai fazer uma análise, né? E Deus quer encontrar em nós coração limpo, verdadeiros adoradores que adoram o Espírito em verdade. Deus quer todos os dias encontrar com você e ver que você está ali esperando, que você não negou a Ele, que você não abandonou, não largou a mão dele,
né? E Deus quer poder a cada dia se encontrar com você e te transformar e te fazer uma nova pessoa, a pessoa estruturada que Ele precisa para fazer a vontade dEle, a obra dEle. Deus quer poder nos fazer, né, conforme Ele quer. Ele quer nos aperfeiçoar, nos modular, nos habilitar de sua maneira. E essa intimidade, esse momento que nós temos para com o Senhor, Ele vai nos conhecendo melhor. Ele também vai vendo aonde precisa ser trabalhado. Ele vai também vendo, né, aonde precisa de mais estrutura. E assim Ele vai trabalhar, né? Então, o Senhor tinha zelo para com os seus discípulos e tinha cuidado com eles. Ele prezava o melhor para os seus discípulos. Ele queria que eles viessem estar preparados, né, para enfrentar uma nova, para vivenciar um novo. É verdade, um novo. Uma nova jornada, né, ao qual eles iam enfrentar, pois não teria mais o Senhor Jesus do seu lado, pois o Senhor Jesus, Ele vinha já preparando os seus discípulos para quando Ele não estivesse ali, mas o Consolador viria consolar, ensinar no que fosse útil, iria estar ali apoiando eles, ajudando nesse ministério, a eles dar continuidade no trabalho, na missão do Senhor Jesus, né? E Ele vem várias vezes advertindo para eles prestarem atenção, para eles terem cuidado com o fermento dos fariseus, dos saduceus, né? Para que eles não viessem se desviar e não viessem deixar com que isso contaminasse e assim fazer eles perderem o foco e fazerem tudo no automático e assim deixar de fazer a obra de Deus, de fazer conforme o Senhor quer que eles façam. Então, por isso, se eles permanecessem no Senhor, unidos ao Senhor, praticando a palavra de Deus, guardando a palavra de Deus, a chance era maior de não deixar ele ser influenciado, ser enganado, sair-se da rota certa, né? E o Senhor, né, contava com seus discípulos e eles também iam colocar em prática tudo aquilo que aprendeu com o Senhor, né, durante a caminhada, durante ele ter presenciado vários milagres, né, ter passado por esses milagres, provado das maravilhas do Senhor também, né? Então, andar com o Senhor neste mundo, né, é andar perseverando, é andar, né, muitas vezes vivenciando a injustiça, vendo muitas vezes os adversários prevalecendo, vendo os adversários rindo, zombando do seu Deus, mas você está ali firme no Senhor, você está ali acreditando que você não está sozinho e que essas situações, ao contrário, difíceis que estás vivenciando, Deus está contigo, olhando e contemplando, né, tudo que está sendo feito. Pois a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre o justo e seus ouvidos atentos ao seu clamor. Os ouvidos do Senhor, os olhos do Senhor estão sobre o justo. Ele está contemplando os bons e os maus, né? Então todas as afrontas, todos os levantes, toda a obra do inimigo que tem se levantado contra nós, filhos de Deus,
A Bíblia diz que não ficará impune, ou seja, a falsa testemunha não ficará impune. Amém? Não vai ficar impune. O seu discípulo teria a proteção de Deus, teria o cuidado do Senhor sobre a vida deles, quando o Senhor não estiver mais ali na presença dele, né? Então, eles tinham que prezar pela salvação dele. Eles tinham que prezar, continuar olhando para o alto, né? Olhando para o alto, fazendo a vontade de Deus, né? E não trocando a sua salvação por um prato de lentilha, né? Nós vimos aqui em outras pregações que o Judas trocou a salvação dele pelo prato de lentilha, ou seja, vendeu, deixou a corrupção fazer parte da vida dele, entregando Jesus, planejando toda aquela situação lá para pegar Jesus a sós, né? Então, nós sabemos, né? O que adianta você ter tantas coisas que te satisfaz e não ter a presença de Deus e não ter a vida, não ter o abençoador aprovando, estando do seu lado. Então, queira sempre o bem, queira sempre estar andando em integridade, na lealdade para com o Senhor. Quem sabe o que planta não teme a colheita, né? Eu sei o que eu vou colher, eu sei o que eu tenho plantado. Então, cada um de nós sabe o que temos plantado e sabemos na certeza que vamos colher, não é verdade? E a Bíblia vem dizendo aqui, né, que se eu planto uma boa semente, eu vou colher bons frutos. Se eu não planto uma boa semente, as minhas sementes não são boas, vai se colher os frutos que não é bom. Então, antes, né, de ouvir o inimigo, de querer executar o mal, tem que pensar na colheita depois. Tem que pensar na fatura. Tem que raciocinar. O que o inimigo está falando, não podemos ser ingratos, não podemos negar Jesus, né? Trocar nossa salvação por um prato de lentilha, né? Não podemos largar a mão do Senhor. Nós temos que nos manter fiéis ao Senhor, né? Então, se eu sei o que eu planto, pode ter certeza que vai ser uma colheita boa, não é verdade? É claro que tem muitas pessoas que estão ali plantando para os filhos de Deus uma colheita que não é sua, mas cada um vai prestar conta a Deus. Porque a justiça de Deus, ela não tarda, né? A justiça da terra, como eu vi já falar essa frase, a justiça da terra, ela é falha, nos avenda, mas a de Deus não. Deus enxerga tudo, até aquilo que foi feito na escuridão, Deus enxerga, né? Então, o juiz, o advogado, ele enxerga todas as coisas. Então, a plantação do ímpio, a plantação da injustiça, a plantação dos instrumentos de Satanás, ela não prevalece na vida do justo, né? Ela não prevalece, né? Pois Deus sabe quem anda arquitetando, maquinando, planejando toda uma cena, né? Algo convincente, né? Algo que parece verdade, para poder prejudicar o justo, não é verdade? Porque o intuito do inimigo é atrapalhar, o intuito do inimigo
é desmoralizar, envergonhar, caluniar e denigrir, né? Quando não encontra, eles planejam. Mas por que planejar o mal contra os filhos de Deus se estão fazendo com o próprio Deus? Porque a pessoa ela se engana, ela se ilude achando que tocando na vida do justo não vai ter consequências. Vai ter, né? Por mais que não seja a própria pessoa que faz, mas tem um mandante. Mandante dá o que organiza, o que manda. E tem aqueles que a executam, né? Deus sabe de cada nome, de cada colaborador ali, de toda a armação, Deus sabe, de todo vínculo, né? Ele sabe de toda aliança que luta contra os filhos de Deus, que se une contra os filhos de Deus. Deus sabia o nome, né, daqueles que estavam lutando contra os filhos de Deus, o povo israelita. Deus sabia quem estava tornando os dias do povo de Deus mais difíceis. E quem era que estava liderando lá? Calma aqui. Quem estava liderando lá, dando serviços pesados para o povo de Deus, o povo de Deus ainda apanhava. E quem estava recebendo a ordem, quem que estava mandando a ordem? Quem estava mandando executar lá com o povo de Deus? Faraó. Faraó falou, ó, faça isso. Quero eles cansados. Dá mais trabalho para eles. Torna os dias deles mais difíceis, né? E ele lá fazia. Então tinha um mandante da organização. Quem começou com isso foi o próprio Faraó, porque além de ter entrado outro para liderar lá o Egito, eles já olharam para o povo de Deus se sentindo ameaçado por causa que o povo israelita era numerosos. Ele temeu, viu como uma ameaça, porque se houvesse alguma guerra, algumas situações no reino, os inimigos viessem atacar e os israelitas viessem lutar, aproveitar essa oportunidade, né? E lutar, tá acabando a bateria, e lutar contra o faraó, os egípcios, e assim expulsar eles de lá. Olha só o raciocínio, assim, né? Nem conheceu o povo de Deus, nem procurou saber, nem conversou, né, com o povo de Deus. Já foram logo agindo, armando, já planejando, né, tudo aquilo que queria fazer. Então, o povo de Deus era uma ameaça para o faraó, né? Ele que estava na frente, liderando, era para olhar com bons olhos, porque teria um povo numeroso, abaixa um pouquinho, Mel, e ele poderia estar vendo como uma ajuda, como benefício para o reino dele, mas não, já olhou, né, com maus olhos, já começou a manipular o reino, manipular as pessoas que conviviam do lado deles, né? O povo de Deus vivenciou isso. Os dias deles foram muito difíceis, né? Ele deu, só tinha para dar, só manifestou o mal que tinha dentro dele. Ou seja, um povo que tinha a promessa de Deus estava lidando com as legiões, com potestades principais. O povo de Deus estava enfrentando um verdadeiro demônio, porque sabia ali que Deus tinha plano e propósito sobre a vida deles. Então eles enfrentaram de frente o inimigo que veio com toda a fúria, com tanta revolta, com tanta maldade contra o povo de Deus. Mas a palavra já até mudou, né? Mas o que eu quero te dizer é que nós não devemos. O que adianta o Senhor está dizendo para os seus discípulos ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? Nada pode nos separar do amor de Deus. Nada pode. Nada.
as dificuldades, as lutas, a adversidade, nada pode nos separar do amor de Deus, né? Nada pode separar nós do amor de Deus. Nós temos que nos manter a cada vez mais acesos, unidos ao Senhor, né? E o Senhor queria que os seus discípulos viessem dar bom testemunho, viessem fazer a vontade de Deus, né? Com integridade, estar ali liderando, né? Aquela multidão ali, né? Andando, sendo um povo também modelo no seu comportamento, do andar com Cristo, no seu caráter, agir como o Senhor Jesus agiu. As pessoas verem a diferença através dos discípulos ali, ver a diferença daqueles que têm a luz e daqueles que não tinham. Então, o Senhor estava cuidando deles, queria que eles tivessem cuidado, queriam que eles ficassem atentos, viessem ter cuidado, para eles não se desviarem, terem cuidado com os fermentos dos fariseus e dos saduceus, né? E ele também vem dizendo que era necessário negar a si mesmo, né? Para andar com o Senhor tem que haver renúncia, porque você não pode desagradar a Deus, você não pode andar em injustiça, porque quem anda em injustiça está pecando, né? E Deus, Ele é justo, nele não há injustiça, né? Então, o Senhor Jesus já estava preparando os seus discípulos a respeito da sua morte, já estava chegando, pois era necessário já que ele fosse para Jerusalém e ali já acontecesse todo o processo, as coisas terríveis que iam acontecer, que ele ia cair na mão dos líderes do povo, dos principais sacerdotes, mestres da lei, ele ia ser morto, mas ele ia ressuscitar ao terceiro dia. Então o Senhor estava preparando os seus discípulos, né? Pois ia ser uma dor grande, os seus discípulos que amavam o Senhor, de ver o Senhor ali sendo açoitado, ele estava prevenindo que era a vontade de Deus, mas para eles ficassem tranquilos que esse era o último processo e que Deus, ele teria recompensa, ele estaria no meio deles de novo, ele iria ressuscitar e através dessa morte ia ter benefícios, eles iam ter vida, eles iam poder usufruir dos benefícios, né? E assim essa conquista traria para eles e para a humanidade liberdade, né? E eles ficariam livres de toda condenação, todo pecado. Então, o nosso Senhor, ele estava ensinando a sua liderança, né? Como tem que agir, como tem que fazer, né? Que era necessário não deixar a vida de Cristo que ele segue para seguir a sua própria vida, né? Pois seguindo a vida de Cristo, seguindo a palavra de Deus, eles não iam tropeçar, eles iriam continuar andando na rota certa, né? Eles iriam fazer escolhas certas, eles iam andar com prudência, eles iam ter sabedoria, né? Tudo que fosse fazer, e seria ainda usado por Deus, e assim as pessoas iriam ser abençoadas, libertas, e assim eles poderiam ser usados como um instrumento de vida e de salvação na vida das pessoas. Ia fazer diferença, né? Daqueles que estão na escuridão, daqueles que irem fazer diferença de estar na luz e daqueles que estão na escuridão. E assim as pessoas passariam a querer essa luz, a crer no que eles estão falando,
crer na palavra e assim aceitar o que Jesus fez, o que a palavra está dizendo, e assim a gente venha a ser salvo, em nome de Jesus. Amém? E eu creio que essa palavra, ela falou no seu coração, porque no meu também falou. Estou com 7% aqui. Ele diz assim: eis que estou à porta e bato. E esse dá pra... Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei. O Senhor, Ele quer entrar na nossa vida, Ele quer fazer morada na nossa vida, Ele quer ser o primeiro na nossa vida. Ele não quer ser o segundo. Ele não quer de vez em quando estar na sua vida. Ele quer estar com permanência na sua vida. Em nome de Jesus. Então, se eu estou andando na luz, né? Eu não vou me desviar. Eu vou estar andando na verdade. Pois luz para os meus, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos, a sua palavra. Amém? Então, nós que somos seguidores de Cristo, nós devemos andar em temor, né? Em amor, em obediência e em lealdade, né? Para que nós venhamos não só falar que amamos a Deus, mas provando nas práticas do que a palavra de Deus fala. O amor, ele é praticado em ações. Se eu amo a Deus, eu vou guardar a palavra no meu coração, vou praticá-la. Então, se eu falo que eu amo a Deus e não guardo a palavra de Deus no meu coração, não pratico, eu não amo a Deus. Como nós falamos para o nosso filho, faça isso, não faça aquilo, obedeça, e eles colocam em prática, eles estão obedecendo. Né? E obedecendo a meu Pai está obedecendo a Deus. Então, a disciplina, tanto na nossa vida física, no nosso cotidiano, né? É necessário ter disciplina, no mundo espiritual também, para que a gente não deixe a desejar, para que nós venhamos tendo uma vida disciplinada, né? Encaixando tudo em seu devido lugar, fazendo as coisas, não deixando de fazer a outra, mas colocando sempre a nossa vida espiritual em primeiro lugar, em nome de Jesus. Amém? Então, seguir a Jesus é deixar para trás aquilo que estava no passado, é viver o presente, é viver aquilo que te traz esperança, é viver o novo de Deus, é viver, né, e provar das maravilhas de Deus. Em nome de Jesus. Amém? Quando Deus fala conosco, é porque Ele nos ama, porque Ele nos quer bem, é porque Ele quer que nós venhamos ter êxodo em todas as nossas áreas de nossa vida, né? E devemos nos alegrar com a palavra dele, né? Porque a palavra dele sempre vai ser para nos levantar, né? Para nos levantar. Porque o maior beneficiado somos nós, e o nosso Deus, Ele sempre vai querer o melhor, o bem para nós, mais do que Ele torce por nós, pelas nossas vitórias, e Ele torce por nós, Ele quer ver a gente vencendo. Os nossos adversários não. E muitas vezes pessoas que deixam o mal entrar em seu coração, a inveja, elas não querem, não torcem por você.
para você dar certo, para ver as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Quando isso acontece, muitas vezes, ela dá as costas, ela começa a te ver com outros olhos, né? Não celebra com a sua bênção, ou então finge que está se alegrando, né? Mas naquele momento não está se agradando, né? Então, isso prova que o nosso coração está doente, que o nosso coração não está bem, que os nossos olhos também não está legal. Está vendo treva, escuridão. Então, por isso que uma vida separada, santificada, o meu coração escondido em Deus, né, vai impedir com que essas coisas me dominem, entrem na minha vida, façam morada e tirem a identidade de Cristo da minha vida. Amém? Então, quando eu sou de Deus, eu vou orar para abençoar, não vou orar ao contrário, eu vou abençoar e pedir que Deus faça o melhor e abençoe a vida daquela pessoa. Eu vou me alegrar de coração, porque eu sou igual ao Senhor Jesus. Amém? Deus torce por nós, Ele não desiste de nós, Ele está sempre do nosso lado, segurando a nossa mão. E nunca larga, Ele nunca vai largar, só larga se nós alargamos dele, deixamos Ele. Muitos podem te largar e soltar a sua mão, por algo que disseram, né? Por algo que deixaram entrar no coração, que não é verdade. Muitos podem te deixar porque foi manipulado, mas o principal não te largou, não te deixou. E isso deve ser sua gratidão, sua alegria de ter o Senhor sempre do seu lado, né? Então, seja grata ao Senhor, porque o abençoador está na sua vida, o teu Pai, o que te escolheu, o que acredita em você, acreditou quando todos te deixaram e viraram as costas para você. E isso mostra que esse sim, que é o teu bem, torce por você e não deixa ser manipulado. Ou seja, não deixa ser vencido, né? Deixa ser naquele momento, tentando lembrar aqui da palavra, elas não deixam ser influenciado, essa é a verdade, por pessoas, né? Porque ela já é influenciada por Deus e ela não vive daquilo que os outros falam e pensam. Ela tem uma opinião própria e ela não julga, ela ora, apresenta a Deus e vai até a pessoa certa, né? Que o mal caia por terra. E isso é o caráter de Cristo. Isso é ser justo, né? Então, os discípulos de Jesus, sendo uma boa testemunha, o povo veria Jesus nele, né? Eles fariam a diferença, né? E as pessoas passariam a dar crédito nas palavras de vida que estavam saindo da boca deles. Amém? Então, eu vou ficar por aqui, mas eu já estou abençoando a sua vida em nome de Jesus. Amém? Convido a você que ainda não é inscrito no meu canal a se inscrever no canal, né? Ativa o sininho todos para que todas as vezes que eu postar vídeo novo, ele vai lá e notifique. Ele fala assim, ó, apareceu um negocinho, ó, vídeo novo, tem vídeo postado. E deixem a sua curtida nos vídeos. Quando essa interação é constante, né, e a visualização também do vídeo até o final é importante, você está interagindo com as plataformas digitais e o YouTube está entendendo
que esse conteúdo é abençoador, é relevante e assim eles permanecem. Claro que não vamos ganhar nada, mas é assim que o YouTube trabalha, com essa interação. Então vocês estão dando credibilidade, estão abençoando a obra de Deus e juntos estaremos mais fortes e unidos em prol do reino de Deus. Eu vou ficar por aqui, vou abençoar a vida de vocês em nome de Jesus. Quando eu não estou aqui, eu estou na plataforma digitais aqui, canal do YouTube, comunidade. Vocês podem acessar, que eu coloco a palavra, o versículo do dia, hora da leitura bíblica, por escrito, e vocês são alimentados por ali e são abençoados também. Deixa a sua curtida ali também, em nome de Jesus. Quiser, deixa os comentários. Amém? E com respeito e moderação, em nome de Jesus, pois estamos aqui para fazer a obra de Deus e esse canal é para fazer a vontade de Deus, em nome de Jesus. Amém? E desde já eu vou ficando por aqui. Fica na paz de Cristo. Tchau, tchau.